O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Hoje Jesus nos conta duas parábolas sobre o reino dos céus, para explicar essa realidade misteriosa do reino dos céus, ou reino de Deus. E antes de tudo, é preciso ter em conta que quando Cristo, nos evangelhos, fala em reino de Deus, ou reino dos céus, ele às vezes se refere a realidades, a coisas distintas. Às vezes o reino dos céus quer dizer o quê? O céu, a vida eterna, a contemplação face a face de Deus que nós teremos depois que for consumada a nossa salvação, quando nós vamos ter uma felicidade infinita, perfeita, sem nenhum mal, sem nenhum sofrimento. Às vezes o reino dos céus se refere à vida da graça, que nós já vivemos aqui, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que no coração daquele que crê e está na amizade com Deus, exista já o paraíso. Se você está na graça de Deus, se você não está em pecado mortal, você foi batizado, o paraíso habita dentro do seu coração. Às vezes, o reino dos céus se refere ao próprio Jesus, quando ele diz o reino dos céus, se agora os cegos veem, os coxos andam, etc., é porque o reino dos céus está no meio de vocês, e a presença de Cristo junto aos apóstolos, a presença de Cristo entre nós, e Ele está presente na Eucaristia, faz com que de alguma forma, ainda não definitiva, perfeita, o reino dos céus já esteja aqui presente, ao menos em semente nesse mundo. E o reino dos céus às vezes se refere à igreja, a presença da igreja neste mundo, guardando, ensinando e interpretando a palavra de Deus, santificando as pessoas por meio dos 7 sacramentos e pastoreando as pessoas em direção à vida eterna, é já, de algum modo, a presença, ao menos germinal, em semente do reino dos céus, do reino de Deus neste mundo. Mas hoje Jesus explica o reino de Deus por meio de duas parábolas sobre as quais eu gostaria de meditar brevemente. Então, em uma delas, ele faz esse contraste, dizendo: o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é muito pequena e dá origem a uma hortaliça muito grande, debaixo da qual os pássaros vêm tomar sombra e fazer os seus ninhos. E eu ainda
O reino de Deus é como uma semente que é plantada e sem que se saiba como, quer nós vigiemos, quer nós durmamos, ela cresce. Então, em primeiro lugar, a semente de mostarda. Jesus quer, por meio dessa comparação, nos falar da importância que tem para um cristão as coisas pequenas, as coisas aparentemente desprezíveis aos olhos dos homens. Então, talvez por diversas razões culturais, nós vivemos em um mundo em que as pessoas tendem a desprezar as coisas pequenas, cotidianas, imperceptíveis e dão muita importância para as coisas mais chamativas, para os espetáculos, para as aparências. Eu digo isso não somente porque as pessoas se deixam levar pelas aparências, cultivam as suas aparências mais do que o seu interior, querem parecer mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes, mais felizes do que realmente são, mas porque até mesmo na vida de fé tem pessoas, e não são poucas, que ficam em busca de coisas muito extraordinárias e não se contentam com a normalidade da vida de fé. Querem ter o tempo todo sinais de Deus, querem o tempo todo ver milagres de Deus, o tempo todo ter grandes sentimentos e confundem a presença de Deus e a ação de Deus com os seus próprios sentimentos, com a sua própria suscetibilidade. E Jesus diz no Evangelho que o reino dos céus é algo muito diferente, algo pequeno. Eu faço um exemplo. A palavra de Deus, que nós acabamos de ouvir, é algo muito simples, pequeno, que muitas pessoas inclusive ouvem e desprezam. Mas se você a ouvir com atenção e se você se esforçar para colocá-la em prática e meditar a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida, vai transformar a sua maneira de pensar, de agir. A Eucaristia, Jesus está presente na Eucaristia. Aos olhos humanos é o quê? É só um pedaço de pão, é nada. Mas nós sabemos que a Eucaristia que agora nós recebemos com essa aparência de pão, na vida eterna será para nós a visão de Cristo glorioso com todo o seu poder, com toda a sua força. A vida da graça, o estado de graça, se você, repito, está em estado de graça, foi batizado e não está em pecado mortal, você tem o Espírito Santo na sua alma. Se você sair pela rua, ninguém vai perceber isso. Se você entrar num ônibus, num metrô, vai parecer que você é uma pessoa como outra pessoa qualquer, mas essa presença da graça de Deus na sua alma vai se converter na vida eterna, numa felicidade sem fim, numa glória sem fim, em aquilo que, repito as palavras de São Paulo, olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, coração algum jamais pressentiu, porque o reino dos céus é assim, ele é aparentemente pequeno, mas ele, neste mundo, mas ele se transforma em algo muito grande. Isso vale inclusive para as nossas obras, as nossas ações. Talvez uma das maiores tentações que nós podemos ter é a tentação de, e que pode acontecer, é normal que aconteça em alguns momentos da nossa vida, de nós termos aquela sensação assim de que a nossa vida é um pouco inútil. Depois que você superou as ilusões da sua juventude, depois que você viu que não vai mudar muito a sua vida, que algumas coisas você conseguiu, outras você não conseguiu, quando você olha friamente para a sua família, para os seus filhos, qual foi o resultado do seu esforço, pode ser que você tenha aquela sensação, minha vida é meio inútil, minha vida não faz muita diferença no mundo. E se esse tipo de tentação ou outras semelhantes batem, nós temos que nos lembrar uma coisa: o reino dos céus é como um grão de mostarda, pequeno, que parece algo pequeno e insignificante, mas que dá origem a coisas grandes, e assim também a nossa vida cotidiana.
Jesus diz no Evangelho que nem mesmo um copo d'água dado ao próximo por amor a Cristo ficará sem uma grande recompensa. Jesus no Evangelho elogia aquela pobre viúva que foi no templo e deixou no cofrinho do templo somente 2 moedinhas. E Jesus vai transformar em uma grande glória no céu tudo aquilo que nós fizermos por amor a Ele, todas as coisas pequenas que nós fizermos ou aceitarmos por amor a Jesus. Então, aquela oração que você fez por uma pessoa, que ninguém ficou sabendo, nem a pessoa por quem você fez, só Deus viu, vai se transformar numa grande hortaliça. Aquela pequena ajuda que você prestou, que você fez, que talvez mesmo também a pessoa que você ajudou sequer reparou ou sequer disse obrigado, se você fez por Cristo, na graça de Deus, vai se transformar numa grande árvore, vai dar frutos na eternidade. O seu trabalho, qualquer que seja o seu trabalho, se for um trabalho honesto, o seu trabalho feito por amor a Deus, vai se converter em uma grande glória e é algo que agrada ao Senhor, é uma oferenda digna de ser dada ao Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, desde o simples ato de fechar uma porta para parar de ventar, até dirigir pela rua, se você dirigir, ao invés de dirigir nervoso, resmungando, xingando as pessoas do carro do lado, dirigir na presença de Deus, até mesmo isso vai se converter numa grande glória no céu, porque o reino de Deus, ele começa agora, com o amor com que nós fazemos as nossas ações para Deus e para o próximo. Jesus diz no Evangelho, e com isso eu concluo, que a outra parábola, que o reino dos céus é como uma semente que o agricultor planta e ele não sabe como, de dia e de noite, quer ele durma, quer ele acorde, aquela semente vai se desenvolvendo, vai crescendo. De alguma forma, Deus realiza a sua obra e nos transforma sem que nós saibamos como. E eu digo isso por quê? Porque às vezes um erro que as pessoas cometem é aquele erro de tentar muito avaliar a sua própria vida. E a verdade é que nós não temos muitos recursos para julgar nem os outros e nem a nós mesmos. São Paulo diz isso, nem eu me julgo a mim mesmo, quem me julga é o Senhor. E às vezes as pessoas perdem tempo pensando, não, eu acho que eu estou melhor do que eu era antes, não, eu acho que eu estou pior. É difícil se avaliar a si mesmo. Mas confie uma coisa, primeiro, procure evitar aquilo que você sabe que é pecado, procure evitar. Procure confessar-se com frequência dos seus pecados para você ter sempre o perdão de Deus. Procure dedicar um tempo todos os dias para orar. E depois, faça todas as coisas por amor a Deus. Tudo. Faça logo no começo do dia um oferecimento de obras, dizendo ao Senhor, meu Deus, todos os pensamentos, as ações, as minhas palavras nesse dia sejam para a Tua maior glória. E fique tranquilo, se você fizer as coisas por Deus, ainda que pareça que você vai de mal a pior, ainda que você esteja satisfeito com você mesmo, e é normal a gente ser insatisfeito, afinal nenhum de nós aqui é santo e é perfeito, Deus vai aceitar a sua vida. E Deus vai nos transformando e cada um de nós pode olhar às vezes para defeitos que nós tínhamos no passado, dificuldades que nós tínhamos no passado que simplesmente sumiram, porque Deus foi aos poucos tirando aquilo e Deus vai fazendo isso sem que a gente se dê conta e sem que nós nos demos conta. A nossa vida, eu digo nem no céu, mas já nesse mundo, vai se tornando como essa grande planta que Jesus diz que faz sombra para os outros, que torna a vida dos outros mais agradável, que sem que nós percebamos, vai fazendo bem para as pessoas ao nosso redor. E nós podemos ter a certeza que quando chegarmos no céu, na presença do Senhor, e Deus mostrar com clareza o bem e o resultado de todo o bem que nós fizemos, nós vamos descobrir como as coisas pequenas, as orações, as palavras ruins que nós calamos por amor a Deus, as pequenas palavras de
ajuda, de conforto aos outros, a nossa simples presença amigável perto dos outros foi um instrumento de Deus para fazer o bem, para exercer a misericórdia e inclusive para a salvação do nosso próximo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Nossa Senhora, claro que Deus fez grandes coisas nela, ela mesma diz isso quando reza o Magnificat, né? O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, mas olhando para a vida cotidiana de Nossa Senhora, a vida cotidiana de Nossa Senhora aparentemente não se distinguia muito da nossa. Uma vida dedicada à sua família, ao trabalho cotidiano, a cuidar da sua casa, a conviver com as pessoas da sua cidade, mas nessa vida simples, pequena como um grão de mostarda, se escondia uma graça extraordinária, uma graça maravilhosa, uma graça maior do que toda a aparência e todas as obras humanas. Que Nossa Senhora nos ajude a ter uma vida assim também, pequena por temor a Deus e por humildade, mas grande, extraordinária, porque repleta da graça e da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.